Então, pessoal, boa noite. Queremos dar as boas-vindas aí, né, à nossa intérprete, a Cíntia, que está dando apoio aí ao nosso colega Luiz Felipe, que é um colega nosso que precisa de interpretação em Libras. Então, ela vai estar dando esse apoio aí, certo? Inicialmente, eu peço vocês já para registrarem a frequência de vocês aqui, né, na lista de presença das webs, porque essa lista de presença fica disponível apenas no momento da aula. Então, aproveitem aí já para irem registrando as frequências. Então, para registrar a frequência, basta acessar aqui o link, vai estar disponível aqui um link para vocês fazerem o autorregistro, certo? Então, já façam isso aí para a gente poder ir alinhando. Só reforçando aqui, pessoal, com relação ao cronograma de vocês, certo? Tem alguns detalhes aí que a gente precisa alinhar, porque como a intérprete nossa e a Cintia, ela vai entrar de férias na próxima semana, deixa eu ver, no dia 11, do dia 11 ao dia 20, até o dia 22, se eu não me engano. Então, a gente vai ter que fazer algumas alterações aí no cronograma, certo? Mas vocês não serão prejudicados. Então, só repassar essas atualizações aí com vocês. Então, hoje nós estamos tendo a nossa quarta web aula, né, de Fundamentos de Eletricidade, que é o nosso módulo aí. Então, na próxima semana nós continuaremos, né, no dia 6 e dia 8 teremos aula normalmente também. Então, o cronograma vai mudar só daqui para frente, quando a intérprete ela não vai poder estar disponível. Então, vai ter uma alteração aqui no cronograma, só deixando avisado aí vocês já, tá ok? Então, a gente vai alterar e repassar aí para vocês, tá ok? Deixa eu só organizar aqui. Então, pessoal, na última aula, a gente estava comentando a respeito de resistência elétrica, né? Então, vou abrir aqui junto com vocês o conteúdo do curso. Então, aqui, ó, a gente já tinha comentado, né, do desafio 1, começamos a comentar também do desafio 2, né, a respeito do método de medição utilizando o amperímetro, né, que é a medição de corrente elétrica. E também começamos a falar também do desafio 3, da primeira situação de aprendizagem, que é relacionado, né, ao cálculo de resistividade. Então, eu vou dar uma revisada aí com vocês, né, no ponto onde a gente parou, para a gente poder dar continuidade, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de resistência elétrica, né, já vou passar aqui com vocês, então é importante a gente definir isso aqui, ó, como medir resistência elétrica, né? Então vai ter um videozinho aqui, ó, mostrando o processo de medição de resistência elétrica, né? Então aqui a gente tem um multímetro, né, que vai selecionar aqui a escala para poder medir resistência, lembrando que a unidade de medida de resistência elétrica é o ohms, né? Então você conecta ele em paralelo com as cargas para poder medir a resistência elétrica. No caso aqui deu 60 ohms, que é a resistência elétrica da lâmpada, né? Então, por definição, né, a gente falou, né, que a resistência elétrica é oposição à passagem de corrente, né? Então, por exemplo, uma resistência lá de 60 ohms é um valor de resistência, né? 100 kilo ohms é outro valor de resistência. Então, toda grandeza que terminar em ohms quer dizer que ela representa o que para a gente? Resistência elétrica, certo? Então, quando a gente fala de resistência, tem uma outra definição importante vinculada a ela, que é a questão da lei de Ohm, né? Porque a resistência ela vai ser proporcional a todas as características aqui, ó, ao comprimento do condutor, né? Essas informações estão lá na apostila de vocês, se eu não me engano, no capítulo 4. Ao comprimento, né, do condutor, a área de seção transversal, que no caso é a bitola do fio. Então, lá no exemplo, né, na situação de aprendizagem, nós temos um cabo de 6 milímetros e outro cabo de 10 milímetros. Então, essa bitola vai interferir, né, no valor de resistência do cabo. O comprimento lá, se eu não me engano, é 130 metros, o comprimento do cabo que a gente tem lá na situação de aprendizagem.
e o material que o condutor for feito, né? Então lá, por exemplo, nós temos um cabo que é de alumínio e o outro cabo que é de cobre, certo? Então vou abrir aqui a SAP com vocês, só para a gente ir revisando isso, certo? Abrir aqui a SAP, só um instante. Aproveitem aí para ir registrando as frequências para vocês não ficarem prejudicados. Aqui eu vou entrar aqui. Então aqui, ó, na situação de aprendizagem, a gente vai ver onde é que está solicitando a medição, né, de resistência elétrica. Abrir aqui com vocês. Então aqui, ó, no desafio 3, o desafio 3, exatamente esse aqui, ó, que vai envolver as definições de resistência elétrica, certo? Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então aqui, ó, quais as informações que vão interferir na resistência elétrica, né? A quantidade de lâmpadas, no caso são 10 lâmpadas, né? Isso interfere. Aqui, ó, o comprimento. Então aquela informação L lá, ó. Deixa eu só habilitar aqui a edição. Só um instante. Então essa informação aqui, ó, de 130 metros, vou destacar ela aqui para vocês, é o comprimento dos cabos, certo? Aqui fala a bitola do cabo de cobre, né? Então fala o tipo de material e a bitola do cabo. E aqui fala um outro material e outra bitola de cabo, certo? Então, isso aqui ó, é o material que interfere, né, na resistência do material. E aqui é a seção transversal. Seção transversal. Então, deixa eu colocar de preto aqui. Então, aqui as informações lá que interferem na resistência, né, são o comprimento, o material, o tipo de material e a seção transversal do condutor, certo? Além disso, a temperatura também influencia, porque dependendo da época do ano, o material ele pode sofrer interferência do clima. Então, se chove, se faz frio, se faz calor, ele vai sofrer um comportamento. Então, voltando aqui no conteúdo, ó. Então, as características aí, ó, que interferem na resistência elétrica são essas 4. Comprimento do condutor, a área de secção transversal, o material, né, se é de alumínio, se é de cobre, e a temperatura. No nosso caso da situação de aprendizagem, basta essas 3 características que vão influenciar na resistência, né, na resistência final dos condutores. Tranquilo? Então, para que a gente precisa dessas informações? Porque vocês vão precisar calcular esses valores. Então, aqui, por exemplo, ó, vocês vão precisar calcular, certo? Então, ele contextualiza e pede para vocês calcular resistência elétrica, né, a resistência elétrica da rede, usando o cabo de alumínio de 10 milímetros. Quantos ohms que vai ser, certo? Então, qual fórmula que você vai utilizar para poder calcular essa resistência elétrica? É essa fórmula aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. É essa fórmula aqui, ó. A resistência é igual à resistividade, que é uma característica do material, vezes o comprimento dividido pela área de secção, que no caso é a bitola, certo? Então, na aula passada, se vocês forem na web que eu deixei gravado aí para vocês, eu já comecei a fazer alguns exemplos relacionados, né? Já fiz a introdução, e aí vocês já podem já iniciar e começar a fazer essa atividade, certo? Com relação à parte 4, né, do desafio, então, o que a gente ficou de começar hoje foi a parte de análise de circuitos, certo? Então, quando a gente fala de análise de circuitos, é importante a gente entender sobre a lei de Ohm, certo? Que ela fundamenta toda essa análise, tranquilo? Então, aqui, ó, o que a gente vai partir hoje vai ser do desafio 4 aqui, ó, analisando circuitos elétricos, certo? Então, ó, você foi informado pelo eletricista que o sistema de iluminação da piscina é formado por 10 lâmpadas de resistência igual a 242 ohms. Então, ó, na interpretação da situação de aprendizagem, é importante você ir colocando essas informações. Então, vou aqui resumindo com vocês.
Início. Então, ó, na nossa situação lá, nós temos 10 lâmpadas incandescentes de resistência igual a 242 ohms. Então, esse aqui é o valor de resistência total que a gente tem lá, certo? Vamos ver se é a total ou se é a individual, né? Acho que aqui tem um exemplo. Ó. Então, na verdade, ó, esse valor de 242 ohms é o valor de cada lâmpada, certo? Ah, professor, então quer dizer que o total de resistência que a gente tem lá é de 2.420, né? 2.420 são 10 lâmpadas, cada uma tem 242? Não necessariamente. A gente vai ver que esse valor final de resistência aqui, ó, vai depender da forma com que essas lâmpadas estiverem ligadas. Então, a gente tem dois tipos de ligação, né? Tipos de ligação. A gente tem a ligação série, já comecei a comentar com vocês também, e a ligação em paralelo, certo? Então, dependendo se essas lâmpadas estiverem ligadas em série ou em paralelo, esse valor de resistência aqui, ó, vai interferir. A gente sabe que esse valor 242 é o valor de quê? De cada lâmpada. Certo? Deixa eu passar aqui para baixo. Então, o valor de cada lâmpada é 242. Só que se a gente ligar em série, ligar essas 10 lâmpadas em série, a gente vai ter uma resistência final. Se a gente ligar em paralelo, a gente vai ter outra resistência final, certo? Então, é essa ideia que a gente vai desenvolver na aula de hoje, tranquilo? Então, vamos voltar aqui ao conteúdo. Vão ser acionadas por um disjuntor. O que é o disjuntor? É um dispositivo de proteção que serve como manobra também, né? Então, ó, colocar aqui ó, as informações mais relevantes a gente vai destacando. Então, as lâmpadas serão acionadas por um disjuntor. Deixa eu só copiar aqui. Então, ó, vamos dar continuidade. Então, nesse desafio, o que a gente precisa fazer? Estudar os tipos de associações de resistores, né? E algumas leis e teoremas que envolvem os resistores, certo? Então, vamos lá. Então, ó, como eu falei com vocês, né, a gente tem alguns tipos de associações. Associação em série, em paralelo, e tem mais uma mista, que eu não coloquei, mas eu vou colocar ali para vocês. Vou colocar aqui, ó, mista. Então, aqui, ó, essas aqui são os três tipos de associações, certo? Então, a gente vai ver qual que é a forma mais adequada de fazer a ligação dessas lâmpadas lá na nossa situação de aprendizagem. A gente já sabe que elas serão acionadas por um disjuntor, acionadas por um disjuntor, certo? Então, vamos lá desenvolver a ideia. Ligação em série. Então, aqui, ó, passando aqui para frente, qual que é a característica da ligação em série? Né? Que, ó, na associação em série, existe apenas um único caminho para a corrente circular, certo? Mas, professor, como assim? Né? A gente está falando só de resistência? Aqui, na verdade, a gente tem o quê? Um circuito elétrico completo, certo? O que é um circuito elétrico? É onde a gente tem uma fonte de alimentação, que no caso é o que vai fornecer a tensão elétrica de alimentação, né? Por isso que a gente tem aqui ó, positivo e negativo. É onde a gente tem a diferença de potencial, certo? A gente tem o que? Um caminho fechado, tranquilo? E a gente tem o que vai consumir a energia, que no caso aqui são as resistências, tranquilo? Então vamos colocar lá, identificar né, cada uma desses elementos, tranquilo? Então deixa eu só copiar aqui. E, ó, vou identificar esses elementos aí com vocês. Só abrir aqui. Então, ó, a ideia é identificar esses elementos aqui. Então aqui a gente tem o quê? Tem um circuito elétrico. Então, vou aumentar aqui só para vocês verem. Então, o que é um circuito elétrico? É um caminho fechado por onde vai circular uma corrente elétrica, certo? Então, no circuito, a gente tem fonte de alimentação. No caso, a fonte aí ó, vai ser o que vai fornecer o quê? A tensão elétrica.
Então, onde é que está a fonte de alimentação no nosso caso? Está bem aqui, ó, certo? A gente tem também uma carga, que no caso é o que vai consumir a energia, que no caso aqui são os resistores. Resistores. Senhor, cita um exemplo de resistor aí. Ah, um chuveiro. Um chuveiro é um exemplo de resistor. Tudo que consome energia tem resistência. Então, as lâmpadas são resistores, né? Os eletroeletrônicos são resistores. A gente pode também chamar os resistores de cargas, né? Na verdade, já está denominado ali. Mas é o que vai de consumidor, beleza? Então, é o que vai consumir. Nesse caso aqui, a gente tem 3 resistores, né? A gente tem 3 cargas que vão consumir essa energia. Então, qual que é a principal característica do circuito elétrico? Em que há o quê? A circulação de corrente elétrica. Lembrando da definição, né? De que corrente elétrica é o quê? Movimento ordenado de elétrons, tranquilo? Então, se a gente tem tensão, a gente tem carga e a gente tem um caminho fechado aqui para circular, a gente vai ter corrente elétrica, tranquilo? Vou voltar aqui no conteúdo só para a gente ver os tipos de circuito. Então, ó, na associação em série, qual que é a característica principal? A gente tem apenas um caminho, tranquilo? Então, ó, já vou falar aqui com vocês que a corrente elétrica aqui nesse tipo de circuito, ela é igual em todo o circuito. Então, a corrente desse resistor é igual à corrente desse, que é igual à corrente desse. No circuito em série, a corrente elétrica ela não se divide. Ela é igual em todo o caminho, porque só tem um caminho para a corrente circular, certo? E como é que faz para mim poder associar esses resistores? Quanto que é a carga total? Então, quando a gente tem resistores em série, basta a gente fazer o quê? Tá aqui, ó. Basta a gente somar esses valores. Aqui tem um exemplo embaixo, ó. Então, aqui a gente tem 2 resistores na situação principal, né? Então, resistor de... Vamos esperar aqui, ó. Um resistor de 10 e um de 15, ligados em série. Se a gente quer saber quanto que é a resistência total, basta a gente somar o valor desses 2 resistores, certo? Então, tá aqui mostrando isso para vocês. Na apostila lá também, no livro texto, também tem esse exemplo, tranquilo? E no nosso caso aqui na situação de aprendizagem, né? Vamos aqui para a nossa situação de aprendizagem, ó. Vamos verificar aqui. Ó. Então, aqui vai contextualizar, enfim. Aqui vai pedir o valor da resistência do condutor, valor da resistência das lâmpadas incandescentes ligadas em paralelo. Não falei ainda da ligação em paralelo, então, quando a gente for falar, já vamos calcular isso aqui junto, certo? Então, na ligação em paralelo, vai ficar dessa forma aqui. Mas vamos fazer a ligação em série, né? Como é que vai ficar a ligação em série dessas lâmpadas? Vou tentar fazer aqui com vocês aqui no Paint. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter quantas resistências? Vamos ter 10 resistências. Deixa eu só apagar aqui com vocês. Espera aí. Então, lá no exemplo da situação de aprendizagem, teremos 10 resistências. Então, vamos simular aqui elas ligadas em série. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta uma, né? Então, copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, lá na situação de aprendizagem não pede isso aqui, mas só para citar um exemplo aí para vocês, né? Vou fechar aqui o circuito. Opa! Então, fechar aqui o circuito, né? Porque a característica do circuito é justamente ter um caminho aqui fechado, tranquilo? Então, aqui a gente tem o caminho fechado. E aí, ó, lá na situação de aprendizagem, fala que a resistência das lâmpadas é de 200 e quanto? Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó, 242 ohms, certo? Então, vamos jogar esses valores aqui, ó. É tudo igual, 242... 242, enfim, todas essas aqui são o mesmo valor de resistência. Pela definição lá, qual que é a resistência equivalente total?
né? Basta a gente fazer o quê? Somar todos os valores de resistência. No caso aqui são 9 resistores, né? 10 resistores. Então vai ser R1 mais R2 mais R3, enfim, certo? Então vamos lá. Então, a resistência equivalente para as lâmpadas ligadas em série, no caso, vai ser igual a quanto? 242 mais 242. Ah, professor, não são 10 lâmpadas? São, então basta a gente fazer o quê? 242 vezes 10, né? Se a gente for somando. Então, nesse caso aqui, ó, resistência equivalente vai ser igual a 2.420 ohms, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for ligar todos esses resistores aqui em série, a resistência equivalente que a gente tem vai ser o que? A soma dessas resistências, tranquilo? No circuito em paralelo, a gente tem outra característica. Então, aqui, ó. Então, no circuito em série, basta fazer o quê? Somar as cargas, certo? Somar o valor da resistência das cargas. Já na associação em paralelo, qual que é a característica? Aí a gente tem uma fórmula diferente aqui, ó, para poder calcular a resistência, certo? Então, tem uma fórmula específica. Então, característica do sistema em paralelo. Vamos ver, ó. Na associação em paralelo, os terminais de resistência estão interligados de forma que exista mais de um caminho para a circulação da corrente, certo? Então, normalmente, as cargas elétricas no sistema, né, na rede, elas são ligadas dessa forma aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma rede, né, a rede de distribuição, que no caso é o que vai fornecer o potencial. E aqui a gente tem o que? As residências. Então, as residências, elas não são ligadas de forma em série. Por quê? Se por acaso interromper o caminho da corrente aqui nessa residência, vai interferir em todas as outras, certo? Então, a característica de ligação da rede elétrica de distribuição é de que forma? Em paralelo. E das cargas de forma geral, né? As lâmpadas, as tomadas das nossas residências, então são todas ligadas dessa forma aqui, em paralelo. Por quê? Porque elas compartilham da mesma fonte de energia, certo? Então, aqui no caso, elas estão compartilhando do mesmo potencial elétrico para poder ser energizado, tranquilo? Então, aqui vai mostrar, né, qual que é a definição e como que é calculada a resistência equivalente. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos dois resistores em paralelo. Um resistor de 10 ohms e outro resistor de 15. Quando a gente faz a associação em paralelo, o valor final da resistência ela sempre vai ser menor do que a menor resistência, por causa justamente dessa fórmula aqui para poder calcular. Tranquilo? Então, beleza. Já vamos então fazer a atividade da SAP aí. Então, vou aqui pegar com vocês a imagem. Então, ó, na situação de aprendizagem, é esse tipo de ligação que está aí para vocês resolverem, certo? Então, vou copiar esse desenho aqui para a gente poder resolver ele. Então, ó, aqui a gente vai ignorar essas resistências dos condutores porque a gente precisa calcular elas ainda, né? A gente não calculou, então vamos só considerar que é o fio normal aqui sem resistência, né? Que não tem resistência aqui o condutor, beleza? Só para a gente ver como é que calcula a resistência em paralelo, tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem 10 resistências com o mesmo valor, qual que é a fórmula para a gente calcular a resistência equivalente? Basta pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Isso aqui só vale para quê? Quando a gente tem associação de resistências iguais, certo? Então, como a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a gente tem 10 lâmpadas com a mesma resistência, basta a gente pegar o valor da resistência de uma delas e dividir pelo número de resistências que a gente tem, certo? Então, aqui nesse caso, vai ficar quanto? 242 dividido por 10, que são 10 resistores, 10 lâmpadas, né? Então, a resistência equivalente aí no caso, ó, vai ficar quanto? 242 dividido por 10, precisa fazer na calculadora? Acho que não, né? Fica 24,2, o quê? Ohms. Aqui não tem um símbolo, por isso que eu estou escrevendo por extenso, certo? Então, a associação em paralelo, para calcular a resistência, pode perceber, ó,
que o valor total da resistência, ela deu menor do que a menor resistência. Como aqui são todos iguais, não tem como comparar. Mas quando a gente tem a ligação em paralelo, justamente acontece isso. A resistência ela vai diminuindo à medida que a gente vai acrescentando mais resistências aqui em paralelo. Tranquilo? Deixa eu só ver aqui, o pessoal está mandando mensagem. Deixa eu só habilitar aqui o áudio de vocês, porque eu acho que o pessoal tá com probleminha aí. Preciso da reunião. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão conseguindo visualizar aí a minha tela? O valor das resistências? Não. Vocês não estão conseguindo visualizar? Não. Deixa eu verificar aqui então o compartilhamento. Acho que o seu tá trabalhando com 2 telas, daí não tá aparecendo. Entendi. Deixa eu então compartilhar a janela aqui que é melhor. Agora vocês estão conseguindo visualizar os resistores? Sim. Sim, agora sim. Não, beleza. Desculpa aí pelo imprevisto. Vou deixar o áudio habilitado, eu só peço para vocês habilitarem o áudio só quando for fazer pergunta. Vou explicar aqui novamente, então. Voltar lá na resistência em série. Só um instante. Acabou que eu fechei a janela aqui. Então, aqui, resistência em série, basta a gente fazer o quê? Somar todas essas resistências, certo? Então, eu tinha citado lá o exemplo para vocês, se essas resistências aqui, ó, tivessem todas em série, né? Eu vou fazer aqui a figurinha novamente para vocês, certo? Fn, print screen. Então, vou refazer aqui com vocês. Na situação de aprendizagem lá, não pede para vocês associarem ela em série, mas eu vou fazer aqui como exemplo só para vocês verem. Então, ó, no total de resistência que a gente tem lá, deixa eu só apagar aqui. São 10 resistências. Ctrl C, Ctrl V. Vou comparar as duas resistências aqui. Ctrl V, 3, 6, 9, 10. Se eu copiar, vou colocar mais uma aqui. Então, vamos lá. Professor, desse jeito aqui, ó. Se eu estabelecer... Espera aí. Se eu estabelecer aqui a diferente potencial, do jeito que esse circuito está ligado aqui, não vai ter o quê? Circulação de corrente, porque o circuito está aberto, certo? Então, para a corrente circular, ela precisa de quê? De um caminho fechado. Então, por isso que eu tenho que vir aqui, ó, pegar a fonte de alimentação, que é o que vai fornecer os elétrons, e compartilhar o quê? O outro potencial aqui, ó, para ter diferença de potencial, certo? Só um instante. Beleza. Então, fazer aqui a associação em série. Associação em série. Então, o valor de todas essas resistências aqui, ó, são 242. Então, a gente tem aqui, ó, 242. Vou colocar aqui em todos para não ficar dúvida. 242. Copiar, Ctrl C, Ctrl V. Copiar, Ctrl ESC, Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl V. Então, pessoal, isso aqui é para a situação de aprendizagem se a gente quiser ligar todas as lâmpadas lá em série. Ctrl V. Enfim, todas as lâmpadas têm esse valor de resistência. Se elas estiverem ligadas em série, como que eu calculo a resistência equivalente? Basta fazer isso aqui, ó. REC, que significa resistência equivalente, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, assim até o R10. Então, basta a gente somar os valores, né? Então, aqui vai ser 242 mais 242 mais 242. A gente sabe que tem 10 lâmpadas, então a resistência equivalente total vai ser quanto? 2.420 ohms, certo? Isso para associação em quê? Em série. Tranquilo? Alguma dúvida?
Tudo certo? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa no chat. Agora está aparecendo o valor de resistência. Então, bora lá. Agora, eu vou comparar com o cálculo de resistência em paralelo, né? Vou pegar aqui na situação de aprendizagem de vocês. Então, copiar aqui a imagem. Então, agora, qual que é a diferença do circuito em série para o circuito em paralelo? O circuito em série, a gente tem que a corrente é igual em todo o circuito, certo? Então, a circulação de elétrons, a corrente desse resistor vai ser igual a desse. Já no circuito em paralelo é diferente, certo? No circuito em paralelo, o que, que a gente tem? A gente tem a divisão da corrente elétrica. A corrente ela é dividida proporcionalmente com relação às cargas, tranquilo? E a forma de calcular a resistência equivalente também é diferente, certo? Então, vamos calcular aqui. Só aqui porque a gente, não, por enquanto, não vai considerar a resistência do condutor. Então, aqui a gente tem uma associação em paralelo. Como que a gente calcula a resistência equivalente, quanto que é o total de carga em paralelo? Basta a gente fazer, para esse caso aqui, ó, pegar o valor de resistência e dividir pelo número de resistores. Professor, isso aqui vale para qualquer tipo de carga? Não, isso aqui só vale para quando a gente tem resistências iguais, que é o nosso caso, né? A situação de aprendizagem aí de vocês, as resistências são todas iguais. Então, a resistência equivalente aqui, ó, da situação de aprendizagem de vocês, vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores. No total aqui é quantos? 10 resistores, certo? Então, a resistência equivalente final vai ser igual a 24,2 ohms, certo? Então, ó, qual que é a diferença? Deixa eu só separar aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem. Colocar aqui a mão livre. Ctrl Z, deixa eu só aumentar aqui. Então, esse aqui, ó, é o circuito em série, né? Uma carga, tudo fica na frente da outra, a corrente elétrica é igual. E no circuito em paralelo, a gente tem uma carga, as cargas compartilhando a mesma fonte de alimentação, que no caso aqui é 220 volts, e a resistência elétrica final, ela ficou o quê? Menor do que o valor de menor resistência. E aqui ela ficou maior, certo? Então, na rede elétrica, né, quando a gente, na casa da gente, por exemplo, nas residências, a gente tem essa fonte aqui de 220 volts. E as cargas todas são ligadas o quê? Em paralelo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um chuveiro, a gente tem um secador de cabelo com valores de resistências diferentes, certo? A gente tem uma lâmpada de 1/4, uma tomada com, sei lá, um carregador de celular, certo? Então, essa associação em paralelo aqui, ó, ela é a mais importante de todas, porque ela é o que está mais presente no nosso dia a dia. Professor, cita um exemplo de associação em série. Os pisca-pisca, né? Geralmente, quando a gente tem um pisca-pisca aqui, um queima, uma série de outros pisca-pisca não funciona também, né? Então, o pisca-pisca é um exemplo de associação em série. E a associação em paralelo é a maioria das outras cargas tem essa associação em série, tranquilo? E aí, no livro texto de vocês, vai mostrar que tem várias formas de calcular. Então, aqui, por exemplo, em paralelo, ó, a gente tem 3 cargas. Essa aqui é a fórmula genérica. Por quê? Porque a gente pode ser que a gente tenha outros valores de resistência, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma resistência de 10 e uma de 15. Para poder calcular a resistência elétrica, quando a gente tem resistência elétrica equivalente, quando a gente tem apenas 2 resistores, é essa fórmula aqui que a gente utiliza. É o produto das resistências, no caso aqui, ó, foi uma resistência de 10 e uma de 15. A gente multiplica os valores, 10 e 15 dá 150, e divide pela soma dos valores, 10 e 15. Então fica 150 dividido por 25. Resistência equivalente desses dois resistores de 10 e 15 deu quanto? 6 ohms. É como se os dois resistores se tornassem apenas um. Aqui, ó, é o que está acontecendo, certo? Então, ligação em série, vamos só revisar aqui, ó. Ligação em série, basta somar as cargas. Ligação em paralelo, basta calcular o equivalente,
seja fazendo dessa fórmula aqui, no livro texto vocês têm um exemplo, né, utilizando essa fórmula, que eu acho mais complicado. Se for apenas 2 resistores, basta a gente fazer isso aqui. Vou fazer um exemplo aí com vocês também. E se for resistores iguais, basta a gente fazer o quê? Pegar a resistência e dividir pelo número de resistores. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. A gente tem outro tipo de associação, né? Na SAP aí de vocês, vai aparecer essa associação aqui, que é a associação chamada de quê? Associação mista. Por que que na SAP vai aparecer? Porque aqui, ó, ela considera a resistência dos condutores. A gente vai precisar considerar a resistência dos condutores. Então, o que que vai acontecer? As lâmpadas todas estarão em paralelo, né? Que no caso, a resistência total dessas lâmpadas aqui, ó, vou refazer aqui com vocês. Ctrl V. Já vou fazer aqui, ó, com vocês, a resistência, calcular a resistência equivalente do circuito. Considerando o quê? Deixa eu só apagar aqui. Então aqui, ó, esse é o circuito da situação de aprendizagem de vocês, certo? Então, para a gente calcular, a gente já calculou, na verdade, a resistência equivalente de todo esse pedaço aqui, ó. Então, vou só selecionar aqui, ó. E Ctrl V. Deixa eu só diminuir aqui. Então, basicamente, esse circuito aí que vocês têm é um circuito do tipo misto. Por quê? Porque você tem tanto o circuito em paralelo, quanto o circuito em quê? Em série. Essa é a característica do circuito misto. Ter um circuito em paralelo junto com um em série, certo? Então, aqui, ó, deixa eu só apagar aqui. Quando a gente pega e calcula a resistência equivalente de todo esse ramo aqui, ó, que está em paralelo, a gente vai obter apenas uma resistência, que no nosso caso lá foi de quanto? Apagar esse valor aqui da frente também. Então, todo esse ramo que está aqui em paralelo vai se tornar apenas uma resistência, com o valor do quê? Da resistência equivalente, que é quanto? Resistência equivalente, que é 24,2 ohms. Então, tudo isso aqui se transforma em quê? Em apenas uma resistência de 24,2 ohms, certo? Então, agora a gente tem o quê? Um circuito em série, que vai ter a resistência do condutor, que a gente, né, precisa calcular lá ainda, e a resistência do outro condutor aqui. Então, a gente vai ter o quê? Um circuito em série. Então, para poder calcular a resistência equivalente desse circuito em série, basta fazer o quê? Somar essas 3 resistências aqui, certo? Então, característica do circuito misto. Tem um circuito em paralelo, junto com um circuito que em série. Tranquilo? Então, aqui vai mostrar isso aí para vocês. Ó. Então, o que está em paralelo aqui, por exemplo? Né? Se alguém puder me informar aí, só para a gente poder alinhar nesse circuito aqui que vocês estão vendo na tela. Quais os resistores que estão em paralelo, quais estão em série? Alguém sabe me informar, ver se vocês entenderam? Ninguém entendeu, não? Aqui, ó, a gente tem um circuito misto. Deixa eu só copiar aqui com vocês. FN Print Screen. Tá, aqui ó, a gente tem um circuito misto. Comentei com vocês que no circuito misto a gente tem ligação tanto em série quanto em paralelo, certo? Então, resistores que estão em paralelo aí, ó, são quais? Deixa eu só pegar aqui, ó, são esses dois aqui, ó. Circular aqui, né? Esses 2 resistores aqui estão em paralelo e esses 2 aqui também. Ah, professor, por que eles estão em paralelo? Porque estão compartilhando os mesmos pontos aqui, ó. A mesma diferença de potencial, certo? Então, esse aqui é o quê? Vou colocar aqui, ó. Paralelo. E aqui a gente tem paralelo, certo? Então, esse circuito aqui, ó, quando a gente quer calcular, por exemplo,
a resistência equivalente, a gente tem que calcular ela por etapa, certo? Então aqui, por exemplo, ó, a gente vai calcular a resistência equivalente 1. Vai ser o quê? R1 paralelo com R2, certo? A gente vai ter esses dois resistores em paralelo, vai ter uma resistência equivalente. Nesse outro paralelo, a gente tem outra resistência equivalente, REC 2. Então vai ser quem? R3 paralelo com R4. E a resistência final, que é a resistência REC total, vai ser quem? REC 1, que é o resultado do paralelo desses dois aqui, ó, mais R5, que é o que vai estar na frente. Quando a gente resolve esses dois aqui, ó, eles tornam apenas um resistor. E aí ele vai ficar em série com o R5. Então, por isso que a gente soma ele com o R5 aqui para calcular a resistência total. E depois a gente vai somar com quem? Com o paralelo de R3 e R4, que a gente chamou de quê? De REC 2. REC 2. Então, o circuito misto, a característica dele é essa. Você precisa utilizar tanto procedimento para calcular resistência em paralelo, quanto procedimento para calcular resistência em série. Por isso que ele é chamado de circuito misto, certo? Tanto na apostila quanto no livro aí, no conteúdo de vocês, vai ter um exemplo. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem um circuito misto, ó. Quais os resistores que estão em paralelo aqui no caso? R2 e R3, certo? Então, a fórmula para calcular a resistência equivalente quando tem dois resistores apenas é essa aqui, ó. O produto pela soma. Então, multiplica o valor dos resistores, 40 e 60, divide pela soma do valor desses resistores, certo? Então, a resistência equivalente total é 2.400 dividido por 100. Vai dar menor do que o menor resistor, certo? No caso só desse paralelo. Então, qual que é o menor resistor aqui? É o R2, de 40 ohms. Então, o valor final, quando a gente resolve, ficou quanto? 24 ohms, certo? Então, a resistência equivalente final, então esses dois resistores aqui, ó, se tornaram apenas um resistor de 24 ohms. Então, agora a gente pode fazer o quê? Calcular em série com esse outro aqui, ó. Porque agora eles estão o quê? Um na frente do outro, certo? Então, para poder calcular o valor em série, basta fazer o quê? Somar os dois valores. Então, quando está em série aqui, ó, para calcular a resistência equivalente, basta somar o valor das duas resistências. Então, somando 24 mais 6, a gente tem 30 ohms, certo? Então, esses são os três principais tipos de circuito. Circuito série, circuito paralelo e circuito misto, certo? Então, aqui tem todos os exemplos mostrando o passo a passo com os cálculos aí para vocês. É importante vocês dominarem isso, porque vai precisar de todos esses elementos aí para a gente realizar a situação de aprendizagem, certo? Com relação a esses tipos de circuitos, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Série, paralelo e misto? Posso continuar? Pode. Ah, beleza. Então, bora lá. Gente, é importante vocês se atentarem, porque todo esse conteúdo aqui, ó, pode ver, deixa eu só diminuir aqui com vocês, ó. O conteúdo está dividido de acordo com os desafios, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo a parte do quarto desafio da situação de aprendizagem. Então, a gente já viu a respeito do primeiro, do segundo, do terceiro, e a gente está no quarto. Então, quando você abre aqui a abinha do quarto, vai ter todo esse conteúdo que vai te auxiliar na resolução desse quarto desafio, certo? Que é todos eles fazem parte da situação de aprendizagem 1. Tranquilo? Primeira lei de Ohm. Isso aqui, ó, é muito importante, ó. Por quê? A primeira lei de Ohm, ela define praticamente tudo que a gente tem de análise de circuito, né? Então, que já tinha comentado com vocês, mas aqui já tem um desenho mais explícito, né? O que é circuito elétrico?
né? Então, o circuito elétrico, ele precisa de quê? Ele precisa de tensão, precisa de uma carga, né? Uma tensão elétrica que vai alimentar o circuito, que no caso aqui é esse símbolo, vai simbolizar a fonte, aqui vai estabelecer a diferença de potencial. A gente precisa de uma carga, que no caso é resistência, e assim a gente precisa de um caminho fechado para poder fazer o quê? Circular a corrente elétrica, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de circuito, né, a gente tem a primeira lei de Ohm, que vai definir o comportamento de tensão e corrente nesse circuito, certo? Então, eu passo aqui para frente, ó. Então, aqui ele coloca alguns valores para a gente, né? Esse valor de 9 volts aqui, ele simboliza para a gente o quê? Deixa eu só copiar ele aqui e colar lá na Ctrl Print Screen, só para a gente definir melhor aí as coisas. Eu vou escrevendo aqui. Então, bora lá. O circuito elétrico é um caminho fechado, onde a gente tem circulação de corrente elétrica. Então, essa informação, deixa eu só aumentar aqui com vocês. Essa informação que a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Ah, beleza. Então, a gente tem um circuito elétrico aqui. Esse valor de 9 volts aqui, pelo que a gente já havia estudado, é valor de quê? Alguém sabe me dizer? 9 volts é valor de quê? Qual grandeza elétrica isso simboliza para a gente? Alguém? Ninguém? Vamos lá. Isso aqui é valor de? Tensão. Muito bem. Tensão elétrica. Porque isso aqui é a força que vai fazer o quê? Impulsionar os elétrons no circuito, certo? Esse valor aqui da frente, ó, de 100 ohms, é valor de quê? 100. Vou ter que escrever porque aqui não tem o símbolo. 100 ohms. É valor de? Qual grandeza elétrica? Resistência. Muito bem, resistência. É o que vai fazer o quê? Oferecer oposição à passagem de corrente. Então, como exemplo de resistência, a gente tem o chuveiro, tudo que vai consumir energia tem resistência elétrica. A lâmpada, certo? E esse valor aqui, ó, de 90 miliampere. 90 miliampere. É valor de quê? Qual grandeza elétrica isso aqui representa? Alguém? Corrente. Muito bem, o pessoal está estudando corrente elétrica. Lembrando que, por definição, corrente é o quê? São os elétrons circulando, certo? Então, aqui tem todos os requisitos para poder ter o quê? A primeira lei de Ohm, certo? Então, a primeira lei de Ohm, o que, que ela define? Ela define a proporcionalidade entre esses três valores. Valor de tensão elétrica, que a gente chama de V, resistência elétrica, que a gente chama de R, e corrente elétrica, que a gente chama de I, certo? Deixa eu ver se ele utiliza essas três letrinhas aqui para poder simbolizar isso para a gente. É isso mesmo, ó. Tensão, corrente e resistência, tranquilo? Então, a primeira lei de Ohm, ela vai definir para a gente a relação entre essas três grandezas elétricas. Então, se a gente pegar lá e verificar aqui, ó, no conteúdo, aqui ele vai simbolizar, aqui ele vai detalhar isso aqui para a gente, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui ele coloca outros circuitos. Aqui já é outro circuito. Vou fazer com esse aqui primeiro, que daí a gente depois faz outros exemplos, certo? Professor, o que é a primeira lei de Ohm? Então fala. Só colocar aqui de outra cor. Se vocês já tiverem avançado aí nos estudos, ó, vocês vão ver que aqui mais para frente ele vai definir já o que é a primeira lei de Ohm. Quer ver? Aqui, ó. A fórmula da primeira lei de Ohm é I é igual a V sobre R. Vou colocar aqui então para vocês, para a gente fazer junto. Vou colocar de verde, que fica melhor de vocês verem, eu acho. Vou colocar aqui. Primeira lei de Ohm. Por que é lei de Ohm? Porque a gente só vai ter existir essa lei quando a gente vai relacionar essas três, o quê? Essas três grandezas, que é tensão, resistência e corrente. Então, a primeira lei de Ohm define que a corrente elétrica é igual ao quê?
a tensão dividido pela resistência. É isso mesmo? Vamos voltar lá. Corrente é igual a tensão sobre resistência, certo? Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver se esse valor de proporcionalidade aqui, ó, tá certinho. Então, corrente. Qual que é o valor de tensão que a gente tem nesse circuito aqui? 9 volts, certo? Tudo que tem um Vzinho aqui é tensão. Dividido pelo quê? Pelo R, que é a resistência, que no caso aqui é 100 ohms. Vou escrever aqui, porque aqui não tem um símbolo, 100 ohms. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ver se realmente essa proporção entre tensão e resistência vai dar o quê? Os 90 mA, né, que ele já falou para a gente que tem. Então, basta a gente calcular aqui, ó, pegar uma calculadora. Então, se a gente pega 9, que é o valor da tensão, divide pelo valor de resistência que a gente tem, que é 100, a gente tem o quê? 0,09. Ué, professor, aqui tá falando que é 90, mas aí entra aquela 0,09, o quê? Ampere. Lembrando que tudo que tem um Azinho é corrente elétrica, certo? Então, esse aí é o valor final que a gente tem de corrente. Isso aqui, ó, se a gente for representar em miliampere, é a mesma coisa. Lembrando daquele processo lá de conversão de unidade, se a gente quiser transformar isso aqui para miliampere, basta fazer o quê? Multiplicar por 1000. Então, você vem aqui, ó, multiplica por 1000 para você transformar para miliampere. Então, isso aqui vai dar igual a 90 miliampere. Tranquilo? Isso aqui é só a forma de representar. O importante mesmo é vocês obterem o valor final aqui em ampere, certo? Ah, professor, eu tenho 90 miliampere. Como é que eu faço para poder achar o valor em ampere, que é a unidade padrão de corrente? Basta você fazer o inverso. Então, se você multiplica a unidade padrão por 1000 para achar em miliampere, então, se você tem miliampere e quer transformar para a unidade padrão, basta fazer o quê? Dividir por 1000, certo? Então, você pega aqui, ó, por exemplo, 90 dividido por 1000, você tem um valor em ampere, tranquilo? Lá na apostilinha de vocês explica um outro método usando a tabelinha e tal, eu acho mais complexo, mas fica a critério de cada um utilizar o método mais fácil, tranquilo? Então, vocês vão precisar dessas informações aqui para a resolução da SAP. Por quê? Lá na SAP pede para vocês calcularem. Primeiro, calcular o valor da resistência do condutor de cobre 6 milímetros. Então, isso aqui, ó, é levando em consideração o quê? Aquela segunda lei de Ohm. Tá onde? Tá aqui, ó. Vou voltar aqui com vocês um pouquinho. Então, ó, essa aqui é a fórmula que vocês vão precisar. Deixa eu só até... Não tem como copiar ela aqui. Mas essa fórmula aqui, ó, é que vocês vão precisar para achar o valor dessa resistência aqui, ó, que é a do condutor. Tranquilo? O valor da resistência equivalente das lâmpadas ligadas em paralelo, que é o R3. Isso aqui a gente já achou. É igual a quanto? Dá a resposta aí para vocês já, né? 24,2 ohms. Tranquilo? Valor da resistência equivalente total do circuito. Para achar o valor da resistência equivalente, a gente vai precisar achar quem que é a resistência do condutor aqui ainda, certo? Que tipo de condutor que é, né? Então aqui no contexto vai falar para a gente, ó. Cadê? Se eu não me engano é condutor de alumínio. Deixa eu ver, 6 milímetros, é cabo de cobre. Então, como é de cobre, 6 milímetros vai interferir, consequentemente, o valor da resistividade do cobre. Se vocês verem a web aula passada, eu já defini lá com vocês quanto que é o valor da resistividade do cobre, certo? Então, a resistência equivalente total vai ser a soma das duas resistências do condutor com esse valor de 24,2, certo? Por que vocês vão precisar da lei de Ohm? Para poder calcular quanto que é a corrente do circuito, certo? Então, vocês vão ter uma tensão, né, que é a tensão da alimentação, que aqui no caso é 220 volts, e vai dividir por quem? Pela resistência equivalente, que no caso vai ser essa obtida aqui, ó, que é a resistência total do circuito, tranquilo? Então, como vocês já estão avançados aí, né, na parte de lei de Ohm, a gente já está alinhando aqui também,
já peço para vocês tentarem adiantar, né? Porque aqui no livro texto, essa parte, vou verificar aqui em qual capítulo que está. Só pegar aqui o conteúdo. Então, no livro texto, essa primeira lei de Ohm aí, ó, ela vai estar bem aqui. Só pegar aqui o conteúdo para vocês acompanharem junto comigo, certo? Então, se vocês abrirem o livro texto aí, as informações estão mais organizadas. Então, ó, se não me engano, vai estar lá no capítulo 5. Isso aqui a gente já viu. Capítulo 3 também. A gente vai voltar um pouquinho nesse capítulo 3, porque tem algumas definições importantes aqui. Corrente elétrica também já vimos. Aqui também tem algumas definições. Aqui, ó, um exemplo de circuito elétrico utilizando lâmpada, né? Então, que é um exemplo prático que a gente tem, né? Na apostila aí tem vários exemplos. Aqui, ó, tem algumas definições, alguns exemplos também de circuitos aqui, ó, circuito em série, circuito em paralelo, mostrando, né, a questão da divisão da corrente, circuito misto. Então, tem vários exemplos aí. Aqui a resistência elétrica, que é o que a gente tinha comentado na outra aula e a gente está reforçando hoje. Aqui a característica do material, a resistividade que eu tinha comentado com vocês. Vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o fio de cobre. A resistividade dele é de 0,013, certo? Então, é preciso vocês ficarem atentos a esse material que tem no livro, porque as informações complementares vocês precisam retirar daqui também, ou da internet, dependendo, né? Se vocês tiverem acesso fácil aí, tranquilo? Sobre a primeira lei de Ohm, né, que a gente acabou de comentar, vai estar aqui, ó, no capítulo que vai falar da resistência equivalente, são os mesmos exemplos que estão lá na outra plataforminha para vocês. Tem vários exemplos aqui, ó. Então, ó, lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Então, basicamente, que a gente acabou de mostrar aí para vocês, vai estar no capítulo 6, sobre as leis de Ohm e as leis de Kirchhoff. Então, aqui, ó, aquela definição lá, tá bem aqui, ó. O mesmo exemplo que eu fiz lá, ele faz passo a passo aqui também com vocês. Tranquilo? Então, aqui, ó, aqui são as simbologias dos dispositivos que a gente tem, né, no circuito elétrico. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, vai ser uma fonte de alimentação. No caso, vai ser o que vai fornecer a tensão elétrica. Esse símbolo aqui vai representar o resistor ou a carga. Esse símbolo aqui, ó, como tem o Vzinho, vai representar o voltímetro. Esse símbolo aqui, como tem o Azinho, vai representar o amperímetro, certo? Então, aqui no caso, a gente tem um amperímetro, que tem um amperímetro. Tem vários exemplos aí, ó, vários exemplos com relação à conta. E aqui tem a definição. Qual que é a definição da primeira lei de Ohm, né? Quer dizer o quê? Que a intensidade da corrente elétrica, vou até copiar, aqui não tem como copiar, mas essa definição aqui, ó, é muito importante, porque ela define a proporcionalidade entre tensão e resistência. Então, a intensidade de corrente em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Como assim, professor? Voltar aqui para o desenho. Então, aqui, ó, se a gente pega e diminui esse valor de resistência aqui, ó. Então, para essa resistência de 100 ohms, a nossa corrente era de quanto? Foi quanto? 90 mA. Então, vou fazer o quê? Um valor agora de resistência igual a, vou colocar aqui, sei lá, 50 ohms. Vou diminuir a resistência pela metade. Resistência igual a 50 ohms. 26, 24. Só diminuir aqui para não ficar tão... Então, vou fazer essa mesma análise aqui, mas para uma resistência de 50 ohms. Como é que eu vou fazer aqui? Então, a corrente, só aumentar aqui. Corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência.
A tensão, no nosso caso aqui, sempre vai continuar o quê? 9 volts. Né? Então, repetir aqui, ó. Corrente é igual a 9 volts, dividido por quanto? Quanto que é a resistência agora? 50. Então, eu diminuí a resistência pela metade, 50 ohms. Quanto que é esse valor de corrente? Vamos calcular aqui, ó. Pegar a calculadora. Então, tem lá, ó, 9 dividido por 50. É igual a 0,18. 0,18 ampere. Vamos analisar aqui o que aconteceu. Para uma resistência de 100 ohms, a minha corrente, a circulação de elétrons foi 0,09, que é 90 miliampere. Eu fiz o que com a resistência? Eu diminuí a resistência pela metade. A resistência agora é 50 ohms. O que aconteceu com a corrente? Ela dobrou de valor. Então, essa questão de ser inversamente proporcional significa isso. Então, eu diminuo o valor da resistência e eu aumento o valor do quê? Da corrente elétrica, certo? Então, quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente, né? Porque é diretamente proporcional, né? Se a gente, por exemplo, coloca uma bateria de 20 volts, então a tensão, como a tensão aumentou, a corrente também vai aumentar. Mas analisando com relação à resistência, se a gente diminui a resistência, o que a gente faz com a corrente? A gente aumenta a corrente elétrica, entendeu? Então, isso aqui é importante justamente para vocês entenderem a questão da distribuição de energia, né? Então, por que, por exemplo, da transmissão de energia? Por que o pessoal eleva muito o potencial elétrico na transmissão? Justamente para haver uma diminuição, né, da corrente. Porque se você aumenta o potencial, a resistência elétrica dos cabos vai continuar a mesma, certo? A resistência dos condutores. Mas você aumentando o potencial, você vai acabar influenciando na corrente elétrica, certo? Então, para a gente ter menos perdas nos condutores, nos condutores através do efeito térmico, a gente eleva o potencial para poder diminuir essas perdas. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a plataforma, porque aqui ó, vai ter outras considerações a respeito da lei de Ohm, né? Então, ó, esse triângulo aqui ele é muito importante para a gente. Só copiar ele aqui. Aqui. Então, esse triângulo aqui a gente chama de triângulo da lei de Ohm, né? Então, todas essas definições estão lá no livro texto de vocês, mas eu vou copiar aqui só para a gente analisar. Como é que eu faço a leitura desse triângulo? Então, isso aqui ó, representa para a gente a relação entre essas três grandezas. Ó. Daqui a gente consegue tirar todas as fórmulas. Então, o V está aqui em cima. Então, se eu esconder aqui o V, por exemplo, se eu vim aqui, ó, eu quero descobrir qual que é a tensão, né? Eu quero descobrir qual que é a tensão. O que eu faço? Eu multiplico esses dois valores. Então, ó, a tensão ela é igual, né, ao quê? Ao produto da resistência vezes a corrente, certo? Então, ó, uma técnica aí para utilizar esse triângulo é você esconder o que você quer descobrir, aí você vai multiplicar as outras duas, certo? Beleza. Quero descobrir agora quanto que é a resistência. Vou apagar aqui a resistência, ó. Então, tem que fazer o quê? Pegar a tensão e dividir pela corrente. Então, aqui, ó, vou obter outra fórmula. Resistência vai ser igual ao quê? Tensão dividido por corrente, certo? Ah, professor, se eu quiser descobrir a corrente, eu venho aqui, ó, e apago e escondo aqui a corrente. Eu pego o quê? A tensão e divido pela resistência. Oh. Então, a corrente elétrica, a fórmula da corrente elétrica vai ser igual ao quê? A tensão dividido pela resistência. Então, isso aqui, basicamente, é o resumo da lei de Ohm. Lei de Ohm, que vai estabelecer a relação entre essas três grandezas elétricas, que é a tensão elétrica, aqui é a resistência, e aqui é a corrente.
Então, por exemplo, se eu tenho informações de resistência e corrente, eu consigo achar a tensão, né? Se eu tenho informações de tensão e corrente, eu consigo achar a resistência. Se eu tenho informações de tensão e resistência, eu consigo achar a corrente, certo? Basicamente, a lei de Ohm se resume nisso, certo? Além da lei de Ohm, a gente também tem, vocês vão ver aí nesse capítulo, as chamadas leis de Kirchhoff. Vou mostrar aqui para vocês, que é as leis de Kirchhoff. Então, as leis de Kirchhoff, elas complementam a lei de Ohm, certo? Porque as leis de Kirchhoff, elas vão variar de acordo com os tipos de circuito. Vocês lembram lá que a gente falou dos tipos de circuito? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um circuito em paralelo, certo? Qual que é a característica do circuito em paralelo? O que a lei de Kirchhoff fala para o circuito em paralelo? Que no circuito em paralelo, a corrente elétrica no circuito, ela vai se dividir proporcionalmente entre as duas cargas, certo? Então, vocês vão ver aí, a definição é essa. No circuito em paralelo, a corrente elétrica se divide e a tensão elétrica é a mesma, certo? Na próxima web aula eu vou fazer alguns exemplos aí com vocês, resolver junto com vocês alguns exemplos analisando o circuito série, paralelo e misto, certo? Mas por enquanto, fica aí para a leitura e o estudo de vocês. Aqui já tem um exemplo resolvido, ó. Então aqui, por exemplo, ó, circuito em paralelo, a tensão das cargas vai ser igual à tensão da fonte, e a corrente aqui, ó, vocês vão ver que ela vai se dividir. Aqui ele expande melhor o circuito, mas aqui dá para analisar bem o circuito. E vai verificar que as correntes aí elas vão se dividir. Tranquilo? Aqui também vai falar do circuito em série, que vai fazer a outra análise do circuito em paralelo. Aqui vai novamente falar. Aqui tem uma outra lei, que é a segunda lei de Kirchhoff, que fala do circuito em série. No circuito em série, a gente tem outro comportamento, né? A corrente elétrica ela é igual e o que vai dividir vai ser a tensão elétrica. Por isso que às vezes você não pode ligar duas lâmpadas em série, porque uma lâmpada ela vai brilhar menos do que a outra, vai depender do quê? Do valor de resistência dela, certo? Então aqui é uma outra análise que a gente faz. E também tem o circuito misto, que é o caso que a gente vai ter lá na situação de aprendizagem. Que é aqui, ó, por exemplo, a gente tem dois resistores em paralelo em série com um outro resistor, tranquilo? Então, vai fazer a análise deste circuito aqui também, tranquilo? Então, o capítulo 6, ele é essencial aí para vocês realizarem e desenvolverem a situação de aprendizagem 1, certo? Principalmente a quarta etapa da situação de aprendizagem, tranquilo? Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, né? Porque é muito conteúdo. Então, para vocês aí finalizarem, para vocês darem continuidade, fica aí a leitura dos capítulos 5 e 6, que vai falar de resistência, né? E das leis de Kirchhoff e lei de Ohm, certo? E aí, na próxima web, que no caso vai ser dia 6 de julho, dia 6, então, vai ser na próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta, eu vou resolver com vocês alguns exemplos, analisar alguns circuitos e ajudar vocês aí no desenvolvimento das SAPs, certo? Mas enquanto isso, pessoal, não deixem de abrir o conteúdo, de vir aqui ó, na biblioteca. Então, essa aula de hoje vai estar disponibilizada aqui para vocês assistirem também, reassistirem, né? As outras aulas já estão aqui também. As situações de aprendizagem, que é o que vai ser pontuado, já estão disponíveis aqui para vocês também lerem, para vocês já iniciarem a resposta, né? Se vocês já quiserem enviar, também podem ficar à vontade, certo? Que aí a gente vai alinhando essas informações, tranquilo? Então, pessoal, por hoje Professor? É isso. Pode falar. Professor, a SAP 1, o prazo final é hoje, né? Não, ele vai ser estendido, na verdade, porque como ela é muito complexa, deixa eu só abrir aqui para vocês. A situação de aprendizagem 1, ela estava prevista para terminar hoje, mas eu vou alterar aqui a data de envio, porque senão vocês não vão conseguir fazer. Como ela é muito complexa, né, tem muitos itens, eu vou até alterar aqui para vocês. Aqui na situação de aprendizagem, ó, mostrar aqui junto para vocês, eu consigo alterar aqui a data de validação final. É aqui mesmo. Então eu vou editar aqui a data, pode ficar tranquilo que vocês não vão ficar prejudicados aí não, tranquilo? Não, beleza. Obrigado, professor. Por nada. Mas não deixem de fazer, vocês podem ver ó, que são várias atividades, então se vocês deixarem acumular, vocês não vão conseguir entregar as 3 atividades, entendeu? Eu estava só com dúvida nessa parte que o senhor explicou hoje, né? Aí eu vou finalizar e tentar entregar o quanto antes.
Não, beleza, eu vou estar à disposição de vocês também lá no grupo, qualquer coisa pode me mandar lá no grupo, que aí dependendo da dúvida de um, pode ser a dúvida de outro. E aí eu respondo lá no grupo, que aí todo mundo fica ciente aí das dúvidas, certo? Beleza. Então, pessoal, alguma outra dúvida, consideração? Tudo tranquilo? Com relação ao simulador, o pessoal tinha tinha falado a respeito do simulador, né? Que é esse item aqui, ó, que é uma atividade individual que tem aqui no conteúdo. Conteúdo, deixa eu só abrir aqui junto com vocês. Que eu até falei que eu iria gravar um vídeo, né? Explicando como é que funciona a questão do simulador. Tá aqui, ó, atividade individual. Então, a respeito desse simulador, vocês não precisam ficar preocupados, que isso aqui é só um apoio, né? Então, eu tentei organizar aqui também, né? Acabei que não consegui fazer a instalação, tive alguns bloqueios aqui no computador onde eu estou, mas podem ficar tranquilos que isso aqui é só para poder complementar. Isso aqui auxilia vocês a desenhar os circuitos, né? Para fazer essa primeira etapa do desafio, né? Da situação de aprendizagem. Mas esse desenho pode ser feito à mão, né? Inclusive, eu até já mostrei aí para vocês nas aulas anteriores, ó, como é que faz para poder medir tensão. Esse desenho aqui, ó, vocês podem fazer à mão mesmo e colocar lá na resposta, né, da situação de aprendizagem. Pode ficar tranquilo. Então, ó, a primeira resolução é essa e a outra está aqui, ó, que é com relação à corrente elétrica. Ó. Como medir corrente elétrica? Cadê? Medindo corrente elétrica. Que eu já comentei aí com vocês também. Então, pessoal, não deixem de acessar o ambiente virtual, fazer a leitura dos conteúdos, porque tem muita coisa aí para vocês assimilarem, né? Aqui vai falar das leis de Kirchhoff, né, que eu comentei brevemente aí, mas na próxima web a gente faz um exercício junto aí para sanar qualquer tipo de dúvida. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço aí a paciência de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição lá no grupo. E agradecer também a Cíntia aí, que deu apoio ao nosso amigo Luiz Felipe. Muito obrigado, Cíntia. Boa noite, pessoal.